Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas de Spook aqui novamente para mais um assunto curioso. Dessa vez Vilelinha, meu querido Vilelius, falou sobre espíritos e assombrações reais da sua vida. Será que Vilela se abriu agora e contou a verdade? Porque até agora Vilela fazia os outros falarem. Dessa vez vamos ver o que acontece do outro lado da câmera. Eu sempre falo para as pessoas, né, porque as pessoas só veem o que acontece aqui, né, e não o que acontece em nossas vidas reais. Eu conheço muitos canais que tratam sobre a temática espiritual e os caras não acreditam em nada de espíritos, absolutamente nada. Mas o cara, quando liga a câmera, nossa, o espírito, o espírito, o espírito, o espírito. Desliga a câmera, essa merda não existe. Eu, por exemplo, trabalho com isso já a vida toda, né, praticamente. Então, o budismo trabalha sobre essa temática da consciência de pessoas que faleceram e é a minha religião hoje, né? A religião, então, que eu sigo. E eu tenho essas práticas e faço essas práticas junto às pessoas. Agora, o curioso é como as pessoas sentem na hora que eu encaminho os falecidos. Quando eu encaminho os falecidos, as pessoas sentem o vazio dentro do peito delas e falam, alguma coisa aconteceu. Vai lá e vê a mensagem, está lá, o encaminhamento da consciência do falecido foi feito. Como é que a ciência trata essa temática, sendo que o encaminhamento acontece no dia que eu quiser e não no dia que a pessoa contrata? Né? Aí vem os pseudocientistas da internet, que eu chamo de canalhas, né? Que vêm falar, não, o cara hipnotiza. Como é que eu vou hipnotizar a pessoa que o tratamento está sendo feito por um falecido? Não existe nem correlação. Quer dizer, a pessoa não sabe nem o que está acontecendo. E é por isso que eu falo, né? As pessoas que me atacaram são imundas por dentro. E eu vou contar uma vitória que eu tive na justiça logo, logo. Tô só esperando passar os 15 dias e eu vou contar o ganho que eu tive. Ah, essa pessoa, olha, tá puta da vida, porque vai estar no canalzinho, queridão. Vai estar, foi uma disputa muito boa e ele perdeu. Vamos ver. Mas assim, e também tu conversa pra caralho aqui com os caras que tem a ver com religião, São assuntos que eu gosto bastante. Religião, ciências. Sou um cara. E tu tá ficando cada vez mais crente ou cada vez menos crente? Porque Mais. religião e ciência são uns assuntos que, assim, a princípio, eles podem meio bater de frente um pouquinho. Pra mim, tá ali. Então, e aí falta a minha presença, Igor, me chama, menino. Na verdade, não. A ciência, ela só se meteu no princípio de religião poucas vezes. Em que vezes isso aconteceu? Quando a igreja se meteu a trabalhar na área da ciência. Durante muito tempo, as pessoas não poderiam abrir corpos porque estariam violando aquilo que Deus, então, colocou na terra. E seria uma ofensa abrir corpos na igreja, por exemplo, na vitoriana, naquele período da Inglaterra. E aí, obviamente, muitos acabavam abrindo corpos de maneira clandestina para entender a anatomia humana. E com isso, muitos compêndios sobre anatomia foram criados na época para buscar entender o que está por detrás da máquina humana. A igreja, então, proibia isso, era pecado, era crime perante a igreja. E como a igreja comandava o Estado, ela predeterminava essas condições. E aí a ciência começou a afrontar a igreja. Em alguns períodos isso aconteceu, mas depois parou. Com, obviamente, a Constituição brasileira que permite o livre-arbítrio dentro da Constituição religiosa, ou seja, dentro do nosso viés da religião, a ciência não teria um escopo e nem o porquê para buscar falar que Deus não existe. A teologia tem. A teologia pode tratar isso e a teologia ela é academicamente uma ciência, que nem estudos sociais, eles são uma ciência social. Aí é que é complicado. A gente trabalha o critério da ciência mesmo somente dentro de um laboratório, onde você vai ter os experimentos replicados. Então, se eu não consigo replicar Deus, logo ele não existe. Se eu não consigo replicar uma alma, logo ela não existe. Ok, esse é um viés da ciência e é um viés real. Academicamente, pela metodologia, ele está absolutamente correto. Agora, quando a gente fala sobre o outro aspecto, né? Do aspecto da religião, do amparo, da necessidade, do apego, de estar atrelado a uma fé, porque ele é um alicerce dentro das ciências sociais e dentro de uma ciência teológica,
eu estou resguardado por uma ciência. A religião ela tem um aspecto social de amparo e está dentro, então, dos estudos de ciências sociais. Ciência social é um estudo. Filosofia é uma ciência. Ela não é uma coisa subjetiva. Tudo que a gente viu sobre os gregos e toda a parte da filosofia e a reflexão sobre a humanidade, ela, anos depois, foi provada. Então, a gente tem essas reflexões sobre uma ciência, ciências políticas, por exemplo. Então, tudo aquilo que era discutido dentro da política entre os gregos se tornou uma matéria de estudo acadêmico depois e vira-se um âmbito de uma ciência. Então, você tem ciências da religião, uma arte, uma habilidade, uma capacidade, um desenvolvimento, um aprendizado contínuo do saber para poder, então, direcionar estudos observados pela arqueologia, pelos estudos sociais da época de cada povo em específico, que passa a ser tratado sobre a matemática também da religião. Então nós temos uma ciência que perambula dentro desses estudos, mas a ciência que você se refere é uma ciência observatória, uma ciência clínica, uma ciência laboratorial, o qual por A mais B vai se provar então C. E não é assim que funciona. E infelizmente muitos pseudocientistas da internet não percebem isso. Não percebem. Então, para eles, a ciência é só laboratório, só observado por defesas de tese ou teorias mirabolantes daquilo que eles querem. Agora esquecem da palavra ciências sociais, ciências da religião. Por que chama ciência das religiões? Tranquilamente igual. Sou totalmente cético em relação à ciência mesmo, em relação a estudar, ver qual que é a teoria, qual que é o modelo que está mais vigente, entender as paradas, buraco negro, energia escura. Cético nisso? Tudo, mas ao mesmo tempo eu tenho um caminho de fé totalmente meu. E eu trago gente de toda a religião, mesmo as que eu não acredito. Entendeu? Semana passada teve aqui uma maga, uma mina ocultista. Então, assim, tem muita gente que fica puto comigo. Pô, que cristão é esse? Você traz tudo. Mas eu sou interessado de verdade. Veja, qualquer apresentador não pode ter um viés. E o seu público, infelizmente, não entendeu isso. E aí acontece alguns dodóis da cabeça de acharem que você tem que predeterminar aquilo que você quer trazer. E não necessariamente aquilo que tem que ser apresentado. Jô Soares fez isso, Pedro Bial fez isso, Maria Gabi Gabriela fez isso. E eles trouxeram todas as pessoas que poderiam ser interessantes para a mídia. E que poderiam ou não, dentro daquilo que eles consideram um apego, falar, bom, esse cara me interessa, esse cara não me interessa. Tem apresentadores de televisão, por exemplo, que agem dessa maneira. Eles levam quem eles querem porque o programa é deles. Eu, por exemplo, fui falar com a Virgínia e fui muito bem recebido. A Virgínia é um amor de pessoa. Adorei ficar 1 hora brincando com a audiência, brincando com as pessoas, tendo as percepções, brinquei com as câmeras. Foi maravilhoso no SBT. Mas claramente tem apresentador do SBT que não me chama. Por quê? Porque o viés dele se sobrepõe ao apresentador. Você é um apresentador de podcast, da mesma maneira que o Igor. Vocês não vão ter viés, vocês vão trazer todas as pessoas que vocês querem conversar, que abranjam todo o mecanismo de crença ou toda a internet possível para mostrar às pessoas. Cara, tem podcast que levou assassino, tem podcast que levou criminoso. E aí? Como é que faz? Eu quero ver o podcast do Pedrinho Matador? Não, eu quero ver o Pedrinho Matador atrás de uma grade, de uma cela, de preferência longe de mim. Eu não quero ver Pedrinho Matador. Ele vai falar o quê? Por que ele matava? Os requintes de crueldade? Cara, eu não quero isso. Acho isso, sim, prejudicial à cabeça de uma criança que está assistindo um podcast. Sim, eu acho. Porque a formação do indivíduo se deixa entender que aquilo pode ser uma verdade, aquilo pode ser um padrão. Enquanto que ele tiver ainda na formação, ainda quando criança, passando pela formação de Narciso, ou mesmo ainda na formação do eu, o eu ideal ou o eu real, a apresentação de um serial killer ou de um assassino pode influenciar, sim, crianças. Pode. Ela pode começar a questionar a veracidade da sua vida. Entra em neurose, perversão e psicose. Então eu não posso dar luz a isso. E tem podcast que trouxe assassino, criminoso, e o pessoal aplaudindo o cara. É, Pedrinho, é isso aí, o justiceiro. Justiceiro por quê? Ele matou o primo. O que o primo fez pra ele? Deu um tapa na cara dele. Ele foi lá e matou o primo.
Esse tipo de doença eu não quero. Agora, ver a diversidade de religiões é maravilhoso, porque a gente vê a pluralidade de coisas que a gente desconhece no Brasil. Se a pessoa é louca ou não é, ou você acha que ela é louca ou não é, é uma outra ideia. Eu fui num podcast onde toda hora a pessoa fazia propaganda de coisas que eu não acreditava, e chegou uma hora que me cansou. 5 horas falando em um podcast e vendo num telão caras vendendo pacto. Eu falo, pacto não existe. E o cara comercializando pacto. E eu não quero meu nome atrelado a isso. Eu não quero propagandas comigo ali. Eu não quero. E isso me incomoda. Da mesma maneira que fizeram propaganda de marca de barrinha utilizando o meu nome. Eu não quero. Eu quero que o cara pegue a barrinha e enfia no cu. Eu não quero. Não comercializo produtos. Eu não quero meu nome atrelado a isso. Aí sim é um problema. Mas aqui tem que ter diversidade. Agora, se o público fala, pô, você tá levando a maga? Cara, desculpa, o teu público ele tem um problema. Entendeu? Em toda religião, não quer dizer que eu vá mudar a minha religião. Total. Mas eu não tenho aquela coisa de eu tô certo, você tá errado e dane-se, não quero nem te ouvir, né? É que se for assim, aí tu tinha que ter outra parada que não é um podcast. Ou então um podcast assim. Não, mas eu sou assim na vida. Eu já era assim antes do podcast. Sentar com uma pessoa e falar, meu, por que você não usa da cabala? Ah, cabala hermética e tem cabala judaica. Como que é cabala? Tem um amigo meu, Marcelo Deldébio, que é o cara que mais manja de cabala hermética. Ele me mandou o livro dele e eu estudei pra caramba pra escrever meu livro. Então, assim, eu tô sempre estudando budismo, agora eu tô estudando budismo, e assim eu vou. Ô, chama eu aí, Vilela! Me chama para falar sobre o budismo, vai ser um enorme prazer falar sobre todas as famílias búdicas, falar sobre o misticismo de J. Rinpoche, quando ele coloca o budismo mais místico dentro então do cenário e demonstra que existe sim elementos sobrenaturais no budismo. Gente, encaminha esse vídeo para ele, Vilelitas, bora falar sobre o budismo. Você acabou de mudar de religião, mas eu acho interessante pra caramba essa tentativa do ser humano de dar respostas pro que não é material. Uhum. Tu deve encontrar nesse caminho aí, olhando tudo isso daí, um monte de coisa que converge. Sim. Né? Isso aqui é incrível. Quem não estuda ou quem não vai atrás, acha que a religião dele é muito diferente das outras. Não é, tem muita coisa parecida. Tem muito a ver também com a forma como o cara que está professando aquela religião, ele se comporta e interpreta aquilo que está ali. Então, tem a ver com o época que você está vivendo também. Com a época? Tá. Então, vamos lá. Cada religião tem a ver com a sua sociedade no momento em que ela foi criada. A única religião que transmuta as épocas é o budismo. A única. Porque o budismo é como se ele tivesse sido criado dentro de um período, observando a natureza, observando tudo à sua volta. As pessoas foram mudando, os ambientes mudaram. Ele tira, então, o viés e cria um outro budismo. Esse budismo vai atendendo as pessoas. Depois de um tempo, ele cria um outro budismo. Isso é o Theravada, o Mahayana e o Vajrayana. Que são todas essas criações, vamos dizer assim, das práticas observadas pela consciência búdica para atender às enfermidades das pessoas. Hoje, por exemplo, muitas práticas que estavam arquivadas e guardadas como termas ou tesouros adormecidos começaram a ser praticadas, como práticas direcionadas a desapego, práticas relacionadas à depressão, à raiva. Tá? Existem práticas que são só para raiva e tem uma consciência búdica para cada uma delas. Tá? E eu tenho essas práticas aqui em casa, onde famílias búdicas passam a ensinar as pessoas como fazer, mas pessoas do budismo. Cristão não é budista. Tá? As outras religiões, você vê, o cristianismo continua na Idade Média, sabe? Condenando LGBTQIA+, perdão se eu tenho mais alguma terminação, eu estou muito desatualizado disso, mas condenando até racismo, você vê pedofilia, você vê crimes dentro da igreja, você vê como a igreja da Idade Média continua na Idade Média, não avançou, não mudou, não evoluiu, inclusive os crimes que a gente vê ainda hoje acontecendo, né? O Islã é extremamente radical por meio dos seus xiitas, sunitas, que são muito ortodoxos, que são inflexíveis a outras religiões e que alguns radicais começam a propagar então a sua outra face contra então o próprio cristão, uma vez que o próprio cristão então na sua época da igreja condenou e destruiu muito dos povos africanos, inclusive dos próprios Islã, né, dos islâmicos, do muçulmano. Então eles se erguem tentando destruir e mostrar que realmente o karma existe. Então você vê que as religiões elas pararam, o budismo não, o budismo ele é dinâmico, ele continua observando as pessoas e buscando atender as pessoas.
O próprio Siddhartha Gautama, ele traz inflexões de centenas e centenas e centenas de formas de ensinar o budismo. Desde uma pessoa que tem uma profissão que é muito mais braçal, até um grande erudito. Tá? Então isso é interessante. As interpretações das profecias, os sinais, muda muito de Faz sentido. Faz Tanto que sentido. agora tem todo esse alvoroço em cima desses sinais que podem estar batendo com que o Apocalipse disse lá atrás. Que sinal, por exemplo? Não faz isso, Vilela, não cai nisso. Isso daí é um absurdo. Novamente, histeria coletiva. Vilela, não se alicerce a esse tipo de expectativas. Vamos lá. O Apocalipse, existem duas possibilidades. O Apocalipse é um livro muito curioso e que acredita-se que foi escrito por dois João, né? John the Revelation, o João o Revelador. Foram dois caras que poderiam ter escrito em épocas diferentes o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse foi escrito por um cara que estava preso em uma torre, sem comida, sem água, completamente sem expectativas e que ia morrer de fome lá, e que, ao ver a destruição de Roma, ele escreve sobre bolas de fogo que eram arremessadas do céu. Sim, catapultas. Um dragão que se ergue, então. Claro, o Império Romano com os seus brasões de dragões. E assim vai. Os Cavaleiros do Apocalipse. O Cavaleiro do Apocalipse sempre existiu e sempre vai existir. Guerra, fome, sofrimento, né? A dor e tudo aquilo que a gente vê dentro do emblema dos Cavaleiros existindo. Não vai nada abrir do céu e vir os pocotó lá, né? Vai vindo a morte, tudo isso já existe desde que o mundo é mundo. É uma representação alegórica em meio à destruição de Roma, causado pelos próprios cristãos. Roma foi destruído por cristão, tá bom? Putz, esse conflito de Israel, o novo Papa, o surgimento de uma figura que está tentando pacificar, que seria o anticristo. Então, assim, tem várias coisas que no passado pareciam com outras pessoas, quando teve a ascensão do Hitler, ou teve Nero, outras coisas, e agora... mas tem algumas coisas que precisam acontecer para a profecia dar certo mesmo. Então, assim, é um acordo de paz realmente duradouro lá entre os árabes e Israel, é a construção do terceiro templo, né? E algumas outras coisas aí que precisam, é uma sequência de eventos, assim. Vilela, por favor, não caia nessa, Vilela, de coração, eu gosto de você é um bom menino, tá? Não entre nessa idiotice, não entre nesse viés. Vamos lá. Guerra sempre existiu e sempre vai existir. Seja por uma questão econômica, seja por uma questão política ou por uma questão social. Então veja, Trump quer a Groenlândia. Ele falou que a Groenlândia é dele. A Inglaterra riu, falou, amigão, você não vai entrar na Groenlândia. A Groenlândia é nossa. Se você entrar, vai ter guerra. Nós estamos falando, então, de uma questão de território. Desde que o mundo é mundo, com as expansões dos impérios, as pessoas sempre foram atrás de terras. Porque a terra era expansão, era possibilidades econômicas. O mar Mediterrâneo foi sempre o mais cobiçado de todos, pela abundância, então, de frutos e de peixes. O Império Romano se situou completamente à margem, então, desse mar. Eles consumiram tudo. Chegou uma época que não tinha mais o que comer e o Império Romano estava morrendo de fome. Quando a gente fala nos dias de hoje, a gente está vendo a Rússia contra a Ucrânia, né? Por quê? Porque eles gostam? Porque foi inventado um nazismo lá dentro? Por território e por questões econômicas. Na Ucrânia você tinha um reator nuclear. Você tem estratégia ali. Você tem poder. E eles entram para destruir não porque tinha nazistas, como o maluco do Putin falou. Eles entram ali por ideia realmente para tomar o território. Eles querem o território, eles querem possibilidade de expansão e domínio sobre os recursos daquela região. A mesma coisa com gasodutos e oleodutos que atendem a Europa. As guerras eles têm um viés político, econômico e social. Não tem nada a ver com Bíblia, não tem nada a ver com religião. As guerras religiosas elas tornam-se uma enorme desculpa para exatamente conflitos muito mais atrelados a pessoal. Por exemplo, a gente viu o conflito na faixa de Gaza, que deveria ser uma faixa neutra,
mas que na verdade inocentes estão morrendo lá em meio a alguns culpados que possivelmente estariam se escondendo ali. Você está vendo uma possibilidade, então, de Israel tirar aquilo que é o pesar deles, que é a Palestina. Um conflito que dura séculos, eles falaram, eu não quero mais isso, eu vou achar uma desculpa para acabar com toda essa gente. É a mesma coisa que o protestante acabasse, então, com as neopentecostais. Ou a Igreja Católica Apostólica Romana, falar, eu não quero a neopentecostal, eu vou inventar alguma coisa para acabar com esses caras. Porque houve, então, o poder, eu tiro o poder da Igreja Apostólica Romana para passar para o protestantismo. E do protestantismo eu tiro para passar para as neopentecostais. Então gera um conflito monstruoso. Tudo torna-se uma desculpa para estabelecer uma guerra. E lembre, os Estados Unidos adora a guerra. Por quê? Porque ele move o poder bélico. E quanto mais gente combatendo e ele fornecendo armas, mais ele ganha o poder econômico. A gente não tem que se atrelar às questões da religião, mas sim hoje o mundo gira em torno de aspectos políticos, econômicos e sociais. Veja, o Tibete, por exemplo, tornou-se um enorme campo de concentração chinês. O chinês mata, esquarteja, empala os budistas. Você já ouviu falar disso, Vilela? Nunca. O mundo já ouviu falar disso? Nunca. Tem vídeo disso na internet. Campo de concentração chinês, matando e esquartejando lamas e praticantes do budismo. Veja se a ONU, que sabe disso, faz algo. Não faz, porque o Tibete não é estratégico para ninguém. Vamos lá. Se a gente estiver vivendo mesmo os últimos tempos. O pessoal fala que a gente está vivendo a época das dores do parto, porque na Bíblia fala, né, que antes de nascer tem as dores do parto. Então a gente estaria nessas dores, assim. Isso te tranquiliza ou isso te deixa mais, te deixa nervoso ou te deixa puto? As duas coisas, me tranquiliza, mas porque eu tenho filho me deixa nervoso, porque eu não sei como vai ser pra ele. Mas como cristão me deixa tranquilo, cara, me deixa tranquilo. É mesmo? Porque eu me acertei, tô de boa, assim, né, na minha fé, no que eu acredito, mas me deixa complicado, me deixa preocupado, porque pode ter mais doenças, vai aumentar a desigualdade, vai ter mais guerra, vai ter... Isso não é bíblico, isto é a evolução, infelizmente. Nós temos 8 bilhões de pessoas sobrevivendo no planeta. Dessas 8 bilhões, nós temos que comer, nós temos que beber, nós temos que dormir. Essas 8 bilhões vão disputar futuramente novos lugares. Veja, se você pega a demografia no mundo, Vilela, você vai ver que o Islã, por exemplo, ele se procria numa velocidade muito maior que o cristão. Na Europa, as pessoas pararam de ter filhos. Pararam, por uma questão exatamente social. Muitas pessoas estão vendo a riqueza diminuindo, o poder se descentralizando e não querem ter filhos, porque sabe que isso é um gasto muito grande e vai ter um gasto até mesmo de políticas públicas. Aqui nas Américas, a gente também está vendo um reflexo muito parecido, onde as pessoas, casais, não querem mais ter filhos. Não querem. E é condenado pela própria igreja a isso. Porque a igreja quer ter uma proliferação maior de cristãos para combater a proliferação maior do povo islã. O povo islã, ele cresce, nasce muito em miséria, muito na pobreza. O território dele sofre com explosões, bombas, ataques e tudo mais. Você vê os territórios, a Faluja que existe no Oriente, os caras crescem naquilo, cara. Mas a criança cresce com uma AK-47 e uma bazuca. Ele já cresce numa eminência de conflitos, porque aquele território é de conflitos. Guerra civil, conflitos sociais, tem um monte de coisa. Então a gente tem essa discrepância. Pancada de coisas que é o que a gente tá vendo aí, né? E tu troca ideia com os caras que estudam essa parada. De várias, muito obrigado. Várias vertentes. E que falam dessa parada com uma certa propriedade de estudioso, né? Sim. Então, tem o Daniel Lopes, tem o Lamartine. Tem o Jean Val Allen. Esse cara aí, na minha opinião, dos caras que eu conversei, que assim, não sei nem se dá pra chamar de religião, né? Porque a pira dele é um pouco diferente. Não, ele faz uma amálgama de muita coisa, tanto que não tem uma religião assim que ele segue, é muito particular o entendimento dele. Eu perguntei pra ele quando ele foi lá, eu falei assim, cara, tu já considerou a possibilidade de tu ser só maluco? Você falou isso pra ele? E ele? Ele falou, cara, pior que sim, cara. Talvez eu seja só maluco, mas isso não invalida o que eu escuto e o que eu sinto e as mensagens que eu acredito receber. Então assim, pode ser que eu seja maluco. Então vamos lá.
eu não acredito nesse tipo de pessoa e nem escuto esse tipo de pessoa. Eu escuto mensagens? Não. Eu prevejo o futuro? Não. Eu utilizo isso para qualquer outra possibilidade, a não ser... O único viés que eu tenho é tratar pessoas. Quando as pessoas chegam para mim e falam, pô, Rodrigo, espíritos existem? Eu não sei. Eu vou testar esse fenômeno em tempo real com uma câmera. Eu fico sozinho falando com espíritos aqui? Puta, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, assim, precisa tomar muito cuidado quando a gente tem possibilidades, né, vista como capacidades e habilidades, para poder ajudar pessoas por meio das nossas propostas. Tem pessoas que são videntes, tem pessoas que são clarividentes, tem pessoas que falam com ETs e aliens. Eu não acredito em comunicação espacial. Eu não acredito. Mas tem pessoas que querem, que entram nisso, falam que conseguem ver e tudo mais, tal. Mas, de novo, você vê, a ciência não tem o menor interesse em comprovar esse tipo de coisa. Tá? Então precisa tomar um pouco de cuidado com os excessos. Tá aqui. Mas isso é pra minha vida também. Eu convivo com o fato de que eu posso estar totalmente errado. E tá tudo bem pra mim. Sim. De chegar perto do final da vida e falar, putz, cara, ou morri e falar, era isso e eu tá errado. Não, se tu morrer e de repente tu acordou, então você provavelmente estava certo. Exato. Se eu não acordei, eu nem vou saber que eu tava você errado. vai saber. Então meio que é melhor mesmo acreditar em alguma parada. E assim, eu tenho trocado umas ideias e pensado muito, e cada vez tá mais difícil pra mim acreditar que é tudo mesmo aleatório, sabe? Então eu tô ficando cada vez mais crente. Tava falando... Mais eu tava crente? falando hoje aqui com o moleque, que eu tô ficando cada vez mais crente também, porque tem umas coisas que são, parecem aleatórias, mas elas acontecem no momento tão certinho, especialmente quando a gente tá precisando. E porra, aí eu fico, nossa, cara, como é que pode um bagulho desse? É uma coincidência tão fechadinha como essa daí. Eu não tenho dúvida do mundo sobrenatural. Eu já tive várias experiências e várias provas de que existe alguma coisa além dessa matéria, que esse negócio que você sente e tem coisas que acontecem. Agora, se a Toma cuidado, hein? Tem pastor que não vai gostar de você estar falando isso. Vai falar o quê? Espírito? Não, Vilela, você está errado. Toma cuidado com essa influência. A explicação do que eu sigo é a certa, eu não tenho a menor certeza. Porque uns vão chamar de alien, outro vai chamar de demônio, outro vai chamar de espírito, de gente morta. Mas que é algo... Mas que tem algo, tem, cara. Tem alguma coisa que toca na nossa realidade, que a ciência também pode... Eu vejo a explicação da ciência e eu acho que é possível também, que são universos paralelos, universos que interagem com esses sem ser esse universo, um universo com mais dimensões, né? Mas de qualquer forma é outra coisa, é outra coisa, exatamente, que pra gente parece uma coisa sobrenatural, assim como... É que eu li um livro no passado que chama Platolândia, cara, era muito legal você ler. Precisa tomar cuidado com isso, mas vamos lá. Existem certas coisas que a gente pode ter a vivência, tá? A ciência trata isso sim como um aspecto muito bom, Vilela, e o Igor também. A gente chama de fenomenologia. Dentro da ciência, estudos da ciência, quando a gente vai fazer então metodologia científica e tudo mais, existe essa parte, linha de tênue de comprovação. A fenomenologia, ela é o fenômeno observado e sentido pelas pessoas. Mas existe uma coisa que é o fenômeno em si, e o eu acho que eu passei por um fenômeno. Vou dar um exemplo. Uma vez um cara, ele me manda um e-mail falando, tio Spook, eu senti um espírito passando pelas minhas costas. Aí eu brinquei e falei, mano, desculpa, eu não sou vidente, mas tenha cuidado, a próxima vez fecha a janela. E ele respondeu dizendo, a janela estava aberta. Ou seja, o vento. Em certas situações, a gente tem que saber exatamente o fenômeno em si. Outra coisa, o fenômeno. Quando eu vou gravar o Testando Demo, eu tenho 5 camadas de vidro na minha frente, em meio a 3 metros de janela alta. Tá? Além, obviamente, do vidro de fora e o alumínio, que fecha completamente toda a janela. Aqui atrás não tem nada. Aqui atrás é o banheiro, tá? E eu fecho completamente e tudo mais. De repente, eu estou fazendo o fenômeno de atrair a consciência, gravar e tudo mais. Quando eu encaminho esses seres, só no final, ou seja, 20, 30, 40 minutos fritando aqui, eu começo a perceber correntes de ar de um ambiente fechado completamente. Veja, aqui é uma parede que está atrás de mim, não é a porta do banheiro, é a parede. E você percebe, então, o vento. E sendo que a janela sempre está fechada do meu banheiro, sempre. Por quê? Porque eu quero gravar com qualidade sem interferência sonora. Então, alguma coisa aconteceu sim. E esse fenômeno ele tem que ser observado. Então, são essas linhas tênues. Então, eu não posso acreditar em algo somente porque alguém me disse. Eu tenho que comprovar, documentar e eu ter a mesma percepção da pessoa.
Aí sim, tendo a mesma percepção, as coisas batem. Ok? E isso é visto no depoimento das pessoas que passam pelos atendimentos comigo. Queria dar um exemplo, você entender como os nossos sentidos não alcançam, se a gente estiver contracenando com um ser de 4, 5, 6 dimensões, é a mesma coisa de um ser bidimensional, imagina que é um ponto. Isso a gente não tem como comprovar absolutamente nada. Seres de outras dimensões. Isso nem em laboratório você consegue comprovar. Então aí sim é o elemento de achismos. Eu acho que existe outra dimensão. Eu teria que comprovar a existência de outras dimensões academicamente, cientificamente e em laboratório. Porque já sai do aspecto do fenômeno, porque menos de 1% da população mundial, e olhe isso, eu acho que é 0,01% da população mundial, supostamente teve experiências de outras dimensões, o que não tem amostragem suficiente para determinar que outras dimensões existem. Quando você pega 8 bilhões e fala se ela já teve eventos sobrenaturais, aí sim, você provavelmente vai ter uma amostragem gigantesca, que envolva 1/3 da população mundial que possa vir a falar, sim, eu tive algo que eu possivelmente achei que era manifestação de Alá, possivelmente achei que era manifestação de Deus, ou de um espírito, ou de alguma coisa. Então a amostragem aí é válida. Entendeu? Ele só tem altura e largura. Ele está numa folha de papel que é o mundo dele é plano. Não existe a profundidade para ele, não existe. Ele não sente, ele não... Então o que acontece? Ele só vai para... Ele tem uma movimentação meio limitada, entendeu? Agora imagina uma esfera, que é um objeto tridimensional, passando por essa folha. O que ele vai perceber? Ele vai perceber uma esfera passando ou ele vai perceber um círculo, aumenta, diminui e some? Para ele assim, apareceu um círculo, foi crescendo, diminuiu e desapareceu. Porque são as fatias, entendeu? Para ele é uma coisa sobrenatural. Fala, cara, como que pode? Um ser que era um círculo aumentou, diminuiu e desapareceu. Mas na verdade ele só não consegue perceber que era um objeto tridimensional. Mesma coisa para a gente. O que a gente pode chamar de assombração, de ET, de demônio, simplesmente é um ser que desaparece aqui, ou ele se movimenta de um jeito que é em mais dimensões que a gente não consegue perceber isso daí. Então assim, a ciência também tem uma explicação para isso. Todo mundo pode perceber espíritos? Não tem como comprovar. Porque eu teria que pegar 8 bilhões de pessoas e fazer o teste. Mas, curiosamente, todas as pessoas que eu submeti aos testes tiveram a percepção. Todas as pessoas que eu fiz análise de casas bateu com o que as pessoas percebiam dentro de suas casas. Então elas têm a percepção, mas elas não têm a validação que comprove a segurança dizendo, peraí, se 2 pessoas falam a mesma coisa, que perceberam a mesma coisa, sendo de lugares diferentes do mundo, existe alguma coisa assim que acontece. Por isso que eu falo para as pessoas, você quer ter a justificativa de sua percepção, você pode ir no centro espírita e pedir para validar as percepções, ou você contrata análise de casas, porque quando eu faço análise da casa de uma pessoa, as percepções que ela alega ter em casa vão ter uma outra pessoa isenta então de qualquer influência, que vai ver por meio de um vídeo aquilo que acontece em sua casa. E é o que eu falo, paga para ver. Quem não paga é um imbecil. Assim como tem para déjà vu, tem para o que o pessoal chama de vidas passadas, que você pode carregar no seu DNA algumas coisas dos seus antepassados. Então, assim, eu estudo pode. tudo, cara. Agora, eu escolho aquele... Vidas passadas é que você tá misturando 2 coisas, Vilela. Uma coisa é a vida passada atrelada de geração para geração, o que não tem a ver com a consciência. Veja, eu carrego o DNA do meu pai e da minha mãe e de uma geração que passou anteriormente. Isto é observado por comportamentos, por atitudes, vícios, de tudo aquilo que a gente possa desencadear, visto e observado por situações cíclicas familiares. Tá? É a famosa doença genética. Então, se meu pai ele tem geneticamente um problema cardíaco, eu posso ter, ou meu irmão pode ter. Mas ele vai passar por uma cadeia ramificada, um DNA que realmente vai ser justificado. Agora, a consciência espiritual, não. São 2 coisas completamente opostas. Eu posso levar minha consciência, quando eu morrer, para um corpo de um lama, que estaria para nascer. Então, eu posso, por exemplo, direcionar para uma família budista tibetana e renascer dentro do templo e me tornar um lama. Isso tem a ver com o meu DNA, aqui agora, geneticamente falando? Não. Mas isso tem a ver com o karma, que não é o DNA. Essa é a confusão que vocês fazem. Na hora de eu entrar num outro corpo, eu vou estar levando não o registro
do meu pai e da minha mãe, mas eu vou estar levando o registro da consciência de Rodrigo, que existiu em diversos lugares, em diversas épocas, com outros nomes. Ou seja, eu tenho uma consciência individual que acompanha uma consciência genética ao longo da vida. Então eu posso nascer dentro de uma estrutura genética e ter o conflito entre quem eu sou, dentro de toda uma história, do conflito do que eu estou sendo face o DNA do meu papai e da mamãe naquela vida que eu voltei a renascer. Tá? São duas situações que andam em paralelo. Tá em algumas coisas. E não quer dizer que eu não quero ouvir um cara falando de outra parada. Eu falo, cara, faz sentido isso, cara. Quando tu teve essas experiências sobrenaturais aí, tu sentiu medo? Eu sempre sinto medo. Sempre? Significa que tem um monte de até hoje essas paradas? Tem, porra. Cara, será Não que tem, eu não tô cara. sabendo ver, cara? Você nunca acordou assim e falou assim, eu abri o olho, eu vou ver alguma coisa, de ter uma presença, alguma coisa no teu quarto, você fala, cara, que coisa ruim. Ah, isso sim. Então. Mas eu olho e não tem nada. Então, porque eu também, eu peço pra não ter nada. Ah, é? Não, eu peço pra ter. É? Então você vai acabar vendo, cara. Sabe por quê? Porque eu acho que o momento que eu tiver certeza... Porque assim, eu tenho um... É que eu já vi, né, e eu não curti, cara. É? O que tu viu? Eu tinha uma escola de artes, né, que chamava Fábrica de Quadrinhos, na Ah, 9 de vai julho. falar isso agora mesmo, dia 12 de maio de 2025. Você já conhece essa história, né? Tem uma escola de artes que era na... Eu conheço essa história. Na casa do Pacaembu, tinha uma coisa muito estranha. Eu conheço. Que tinha umas coisas estranhas que aconteciam naquela casa. Tudo em casa velha e tal. Os caras acreditam que fica algumas coisas lá. Aí tinha uma coluna de mau cheiro, cara. Um dia. Num lugar específico, digamos que seria... Ó, o pessoal que paga análise. Você sentiu fedor. 1 metro, assim, só naquele lugar. Você passava por lá, não tinha, não sei o quê. E eram 3 andares. Você ia pro andar de cima exatamente como se essa coluna fosse da primeira andar até o terceiro. Era a mesma coluna, só naquele lugar de mau cheiro. E aí tinha um amigo meu, que era espírita, que falou, aí explicou que era tudo isso. Mas era uma coisa muito estranha. Aí na outra Isso casa, por si só já é muito já estranho. é bizarro. Aí na outra casa, que era 9 de julho, que era uma casa muito mais antiga, hoje demoliram e fizeram um prédio na casa bem antigaça, bonitona e tal. Às vezes a gente virava a noite lá, porque tinha um estúdio no fundo, e a gente virava trabalhando. E eu era um dos últimos sempre a ir embora. E aí tava eu e esse cara, que também era mais ligado a essas paradas. E eu falei, pô, seus filhos estão em cima. Eu escutei criança brincando, cantando e tal, no andar de cima que era o dormitório. A gente dormia quando virava a noite lá. Aí você tá escutando também, né? Falou, não, meus filhos não vieram. Eu falei, cara, vamos embora agora. Nossa, claramente, cara, criança brincando e não sei o quê. E no andar de cima, e não era alguma coisa. Falou, não, eles moram aqui, é do bem e tal. E eu não esperei pra saber se era. Mas eu volto e meio. E tem a história mais assim, arrepiante, assim, que aconteceu comigo. Eu falei com o Sacani já sobre isso, que poderia ser. Tô indo... Meu primeiro casamento, lua de mel, sem grana nenhuma, peguei o meu Brava, o carrinho, fiz uma loucura de ir até a Terra do Fogo, tá ligado? Essa parte eu sei. A Terra do Fogo cara, é lá na pontinha perto, o Ushuaia é a cidade mais ao sul que existe no planeta, pertinho da Antártida. Beleza. Quando você vai atravessar do continente pra ilha, tem que pegar uma balsa, peguei a balsa e já tava tarde. E eu falei, putz, vou chegar na cidade de manhãzinho, vou rodar a noite inteira e por mim tudo bem. Só que ninguém faz isso, né? A galera vai ficando no hotel. Então, fui pegando umas montanhas à noite, só eu no carro e pra mim tudo bem. E a Terra do Fogo é conhecida por Terra do Fogo porque os caras, quando iam passar pelo Estreito do Magalhães, que é um lugar super complicado de se passar, muita gente perdia o navio lá, via ao longe os nativos fazendo fogueiras enormes, imensas, porque é muito frio lá e eles se aqueciam. Então, por isso que é Terra do Fogo. E eu vi uma fogueira muito ao longe também. Eu tava aqui, subi na montanha, e ao longe eu calculei uns 10 quilômetros, mais ou menos, tinha uma fogueira, que eu falei, deve ser muito grande, uma bola de fogo, uma fogueira, alguma coisa, e beleza. E eu subindo e virava, e não sei o que, e a fogueira no mesmo ponto, assim. E eu, tudo escuro, mas eu fazendo o cálculo, falava, essa fogueira já devia ter ficado pra trás. Mas tudo bem, de repente eu tô fazendo uma volta e voltando pro mesmo lugar, e ela tá lá. Só que, cara, é muito tempo, cara. Tô falando de horas, aquela fogueira, aquele fogo me seguindo, cara. E aí começou a me dar um cagaço. A minha primeira mulher lá, a menina tava dormindo. Eu falei, acordo, não acordo, e o que eu faço? Parar é pior, se esse fogo vem pra perto e não sei o quê. E ele mantendo a mesma distância, cara, meio que flutuando assim ao longe, assim. E eu subi a montanha, desci e ela, cara, mantendo igual o carro. Cara, até hoje eu não sei que porra era aquela. E de repente sumiu. Caralho. E eu falei, sabe aquela que eu tenho que dirigir, eu vou chegar em algum lugar, alguma casa e lá é deserto. Eu não chegava em casa, em hotel, em cidade, em nada, aquela porra. Então assim, cara, tem vários avistamentos desse tipo, principalmente na mata, que o pessoal tem um nome. Tu bastante que nas matas tem pra cacete, natureza. O pessoal fala boitatá, tem muitas explicações. Mas existe alguma coisa que pareça com uma esfera de fogo que os caras os ufólogos vão falar que é uma coisa, os espíritos vão falar outra, e cada um tem uma explicação. Mas eu vi, cara. Então, Só que quanto mais passa o tempo, mais eu falo, será que eu vi mesmo? Mas eu vi, cara. Só que vai passando um tempo e você fala, cara, é tão absurdo. Hoje em dia, quando eu penso, é um
Então, nesse caso eu não tenho o que falar, porque, novamente, são fenômenos que ele vivenciou, ele percebeu naquele momento. Eu não consigo replicar esses fenômenos. Porém, quem paga análise de casa sabe muito bem quais são os seres que causam os ditos maus cheiros e atraem insetos. Curiosamente, o mesmo que o Vilela descreveu em sua casa. Quem paga análise sabe exatamente aquilo que eu falo. Quem não paga é tonto. Mas Vilela, chama aí pra gente falar sobre o budismo, falar sobre espiritualidades, bora bater um papo sobre isso, meu amigo. Tá? Encaminhe esse vídeo pro Vilela, por favor, pessoas que realmente são amigos aqui do canal, gostam dos vídeos. Encaminhe, Vilela, vai ser um enorme prazer voltar a falar contigo. A gente já se falou pelo Instagram recentemente e tal, mas bora pessoalmente trocar essa ideia, você é meu vizinho. Vai ser um enorme prazer a gente voltar a debater, falar sobre o budismo espiritual, e acho que a gente tem muito assunto ainda para tratar, tá bom? E o Igão nem se fala, né, Igor? Estamos aqui à disposição, velho. Chama nós aí de novo pro Flow para falar sobre esses fenômenos que você tanto espera. É isso, eu quero agradecer a todos, muito obrigado por assistir o vídeo até agora. Como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me auxiliam, me capacitam, para que eu possa, então, trabalhar de maneira complementar à saúde, ou seja, tratamentos físicos, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. Para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation, PayPal, seja membro, valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo, basta você clicar em qualquer uma dessas abinhas, vai ser levado a uma página que você pode doar o valor que você quiser ou puder, ou mesmo nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.